Shalom, queridos irmãos, graça e paz a todos. Quero aproveitar este momento para mandar um abraço, desejar a Shalom, a paz, para o irmão Júlio lá em Três Corações, para o irmão Sérgio em Juiz de Fora, para o nosso irmão José em Volta Redonda, no bairro Ilha Parque. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e todos os irmãos que nos acompanhem. Que a graça de Deus possa repousar sobre cada um de vocês. Amém? Muito bem. Eu estive doente, passei por um processo de cirurgia, fiquei algum tempo afastado e o que eu quero trazer para você aqui hoje, eu preparei já há algum tempo atrás, Inclusive, estive acompanhando aqui na internet, estão falando muito deste texto em que eu quero trazer para você, mas o que estão falando, alguns com coerência e outros falta conhecimento para o entendimento verdadeiro da palavra de Deus. Eu quero dizer a você que quando eu era pequeno, todos nós fomos ensinados, através de nossos pais, que nos levava para as igrejas para aprendermos. Eu, por exemplo, fui levado para a igreja católica, E cada pai levava o seu filho para a igreja a qual ele congregava, a qual ele participava. Mas eu fui ensinado, quando fiz a primeira comunhão, de que eu não poderia mastigar a hóstia, porque senão eu estava mastigando o corpo de Jesus. E como eu era pequeno, veio na minha mente o seguinte, eu falei, caramba, eu tenho que ter cuidado para não pegar alguma parte que possa machucar Jesus. Pois muito bem, queridos. Eu sinto muito contrariar o padre que me ensinou na época, e a todas as igrejas, não só a católica, Mas eu aprofundei nesse estudo, eu sempre busquei conhecimento para chegar à verdade. E hoje, graças ao meu bom Deus, o Espírito Santo de Deus vai nos levando, vai nos mostrando, vai abrindo a nossa mente para que nós possamos entender o que verdadeiramente é a palavra de Deus e o que ela diz na verdade. E eu sinto dizer para todos vocês que a ceia do Senhor, ela não é praticada, não é ensinada pela palavra do Senhor da forma que é feita hoje. Você vê que cada igreja tem um sistema de cear. Cada igreja faz de uma forma diferente. Mas você veja que a palavra de Deus é uma só. Não existe vários Jesus. É um Jesus só. Então, é importante que nós aprendamos da maneira correta e da maneira certa. E é para isso que estamos aqui hoje. Quero trazer para você e dizer a você que Santa Ceia não existe. Isso é criação das igrejas, do século I para cá. Houve-se interpretações de homens, de teólogos, de doutrinas de igreja. Mas nós estamos aqui para levar até você a verdadeira doutrina de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos. Amém? Quero pedir então a você para que abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, versículo de 20 a 26, por enquanto. Nós iremos trabalhar aqui. Paulo aqui, ele adverte a igreja, ele chama a igreja para que a igreja acorde, pois eles estão praticando uma ceia preparada de homens. E não é esta ceia que Jesus nos ensinou. Não é esta ceia que Jesus pediu para que comêssemos e bebêssemos do cálice. O povo aqui está fazendo confusão. Então, nós iremos ler e, de acordo com o que iremos lendo aqui, a gente vai conversando. Amém? Muito bem. 1 Coríntios 11, de 20 a 26. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague.
não é? Não tendes porventura casas, não é? Onde comer e beber? Olha o que Paulo chama atenção na igreja, não é? Vocês, na verdade, estão aqui reunidos no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque esta ceia vocês que estão preparando. Uns comem muitos, outros nada têm para comer. Então Paulo adverte o povo de Deus aqui que não é essa ceia que Jesus deixou para todos nós. Amém? Então Paulo diz para eles: não tendes porventura casas onde comer e beber? Paulo está dizendo que quer comer e beber, encher a cara, se embriagar, vá para a casa de vocês. Não contamine a igreja de Deus. Não é isto que Jesus nos ensinou. Ou menosprezais, né, a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Então Paulo está dizendo: que vos direi? Louvar-vos-ei? Isto é, concordo com vocês? Estou de acordo? Não, não vos louvo. Não concordo, vocês estão errados. Nisto certamente não vos louvo. Não é? Então é importante que nós entendamos a palavra de Deus, porque Paulo aqui, ele está chamando a atenção de que não é esta ceia preparada do homem, de comer e beber, se embriagar, não é? Não é esta ceia que Jesus fez, praticou com os apóstolos para que nós bebêssemos e comêssemos em memória dele. Amém? E na verdade, qual é então a ceia verdadeira? Olha o que diz 1 Coríntios 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então aqui ele repete o que Jesus repetiu lá na ceia do Senhor junto dos apóstolos. É importante que saibamos que no dia da ceia do Senhor, que Jesus estava presente, né, lá com os apóstolos, né, a ceia que Jesus demonstrou foi literal. Ele pegou o pão. Por que que Jesus pegou um pão e repartiu a seus discípulos? Porque o pão, e o pão sem fermento, ele representava, apontava Jesus, que desceu do céu, que é um homem sem pecado. Então ele pegou este pão, porque o pão era um alimento em que do pobre ao rico, todos tinham acesso. E ele quis dizer que Jesus tem acesso para todos, do pequeno, do pobre ao rico. É isto em que ele estava simbolizando e mostrando. Por isso aquela ceia lá, ela foi uma ceia literal, com pão, para mostrar para todos nós que Jesus é o pão ázimo, sem fermento, o pão sem pecado, e que nós deveríamos, né, aqui ó, porque todas as vezes que comerdes este pão, que pão? Não é o pão da padaria, não é o pão feito por homem. Ele está falando que ele é o pão, ele é o pão sem pecado. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então é importante que saibamos que, na verdade, Jesus não está dizendo que devemos celebrar a ceia comendo pães, pão de padaria. Não é isso. O que Jesus está mostrando aqui é espiritual, que ele é o pão, não é? Que ele é o pão, e quem comer este pão e beber do sangue terá a vida eterna. Dá para entender isso, queridos irmãos? Aí vamos então em Apocalipse 3:20. Olha o que diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aqui está confirmando que a ceia do Senhor, embora teve um pão na literalidade lá no dia da ceia com Jesus, mas foi só para mostrar para os discípulos e para nós hoje que, na verdade, não é pão de padaria. Na verdade, o pão é ele, é Jesus Cristo. Nós temos que comer dele.
nós temos que beber seu sangue. Mas vamos vendo aqui devagarzinho como vamos comer o pão e como vamos beber esse sangue. Amém? Muito bem. Então, diz aqui em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que está confirmando para nós? Aqui está confirmando que ele é o pão. Esta é a ceia que devemos praticar, né? Este é o pão. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir. Então nós temos que abrir a porta para que ele possa entrar, para que ele possa, entrar em nossa casa. Aonde é a casa de Jesus? É o nosso corpo, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então quando nós recebemos Jesus na nossa vida, ele entra, ele ceia conosco e nós ceamos com ele. Não é isso que está dizendo aqui? Apocalipse 3:20. Amém? Então, queridos irmãos, é mais uma confirmação que a ceia do Senhor é espiritual, não é material, não é literal. Só foi literal lá para que ele mostrasse que o pão todos têm acesso e que todos nós temos acesso a Jesus depois da sua morte, da sua ressurreição, que o véu rasgou de alto a baixo, para que possamos ter acesso a ele, como temos acesso a um pão, do pobre ao rico. Deu para entender, queridos irmãos? É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Olha o que diz João 6. João 6, 50. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Está entendendo, queridos irmãos? Que o pão que ele está falando é ele. Olha o que diz o 51, João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Tanto é que ele deu a carne, morrendo por mim e por você, e ressuscitando, restabelecendo, trazendo para nós um novo relacionamento com o Pai, um acesso livre, aonde todos têm, todos aqueles aonde ele bate e a porta se abre, né? Muito bacana, né, queridos? João 6, 52 diz assim: disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Né? Eles estavam discutindo entre eles: como é que nós vamos comer a carne de Jesus? Esse homem está ficando doido? Não dá para entender, que troço maluco. Mas ele estava dizendo espiritualmente: eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. É isto que ele está dizendo. Quem tiver relacionamento com ele, quem viver as palavras, né? Quem viver a cada dia procurando viver os mandamentos do Senhor, procurando colocar em prática a tua palavra, é comer Jesus. Ele é o pão que nos alimenta, porque o pão lá, ele mostrava que o pão da padaria alimenta o nosso corpo, mas ele estava dizendo: o pão aqui da padaria eu reparto ele e dou para vocês. Ele alimenta o corpo, mas o que vai alimentar o seu espírito sou eu. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem comer de mim terá a vida eterna. É isso que está dizendo a palavra de Deus para todos nós, queridos. É preciso estudarmos, é preciso buscarmos conhecimento para entendermos verdadeiramente a palavra de Deus. É magnífico. 53 de João 6. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmos. Para que nós tenhamos vida, queridos irmãos, a palavra de Deus diz que para chegar ao Pai é preciso passar por Jesus, porque sem Jesus jamais veremos o Pai. Então é preciso sim comer, da carne do Filho do Homem, que é o pão, e beberdes do seu sangue,
Quem não fizer, não tem vida com ele, sabe? Vamos ver então o que diz então o 55. Diz assim: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Né? A carne dele, quem é? É o corpo. O corpo dele é simbolizado? Pão. Jesus é o pão que desceu do céu. Então, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Amém? 56 de João 6. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Sabe, irmãos? Você está dizendo aqui, ó, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Muitos dizem: quantas vezes temos que praticar a ceia? Uma vez por mês, uma vez por semana, todos os dias? Como? Olha o que está dizendo aqui: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Para permanecer é preciso perseverar, pois a ceia do Senhor, a qual ele mostra para nós lá na ceia do Senhor, é comermos dele todos os dias, é vivermos com ele, é quando ele bater a porta e você abrir para que ele entre e ceie conosco, que nós ceiamos com ele. Não é um dia, 2 dias, 3 dias, uma vez por mês, uma vez por semana. Esquece isso, queridos irmãos. É todos os dias. Devemos permanecer ceando com o Senhor. É isso que está dizendo aqui a palavra de Deus, não é? 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Jesus dizendo: o Pai me enviou e eu vivo pelo Pai. Tudo que eu faço aqui é pelo meu Pai, não é? Pelo meu Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós precisamos alimentar de Jesus para vivermos por Ele, não é? E perseverarmos, praticarmos a ceia do Senhor a todo instante, a todo momento, alimentando de Jesus, alimentando da sua palavra, alimentando para crescermos espiritualmente. Amém? 58. Este é o pão que desceu do céu e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aqui Jesus está mostrando que os nossos pais do passado não é aquele pão que comeu, que desceu do céu, que foi o maná. O maná foi um pão para alimentar o corpo. E Jesus está dizendo: não é semelhante, eu desci do céu, mas eu sou o pão, né? O pão que dá vida eterna, né? Eu sou o verdadeiro pão, né? Quem comer de mim não morrerá, terá a vida eterna, viverá eternamente. É isso que ele está dizendo. Não como seus pais que comeram o pão que desceu do céu, mas foi o maná para alimentar o corpo. Eu não alimento não só o corpo, mas eu alimento o espírito. Amém? Muito bem. O que diz então o versículo 59? Aqui, ó. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum, não é? Então ele estava ensinando esta palavra verdadeira e Paulo então aqui está reprisando para a igreja de Coríntios, né? Olha o que diz o 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Né? Então os discípulos começaram a discutir: quem pode ouvir esse discurso? É duro esse discurso, como entender esse discurso? Não é? Aí no 61 diz Jesus: mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam, né, a respeito de suas palavras, né, eles discutiam a respeito de suas palavras sem compreender, e disse, interpelou-os: isto vos escandaliza? Jesus então pergunta: tudo isso que eu disse vos escandaliza? Aí vem o 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava?
O que dirá nós? O que dirá os discípulos? Vendo Jesus voltar, subir por onde ele veio? Jesus não veio do céu? Pois é. O que dirá quando eles verem Jesus voltando? Sabe, irmãos? Então, para comprovar mais uma vez que esta ceia do Senhor, a qual ele deixou para nós, em memória dele, é espiritual, vamos ler o 63. Olha o que diz o 63, confirmando mais uma vez que a ceia é espiritual. O espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Tudo que Jesus está dizendo, a carne para nada serve, mas o espírito é que nos vivifica. O espírito é que nos dá vida. O espírito é que nos dá vida eterna, né? E tendo dito, são espírito e são vida, confirmando que a ceia é espiritual. Entende, queridos irmãos? João 4,34 diz assim: disse-lhes Jesus, o que é, para que vocês entendam que não é pão de padaria, que não é vinho nem suco de uva, e nem que é uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por mês, uma vez por ano, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela deve ser praticada sempre, com perseverança. Todos os dias devemos nos alimentar do Senhor, não é? E não é do pão da padaria nem do suco, mas é do pão da vida, que é Jesus. E para confirmar mais uma vez, vamos ler aqui em João 4,34. Olha o que Jesus diz para mim e para você. Se você não conseguir entender, irmãos, infelizmente fica difícil, né? Mas olha o que diz a palavra, João 4,34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Quem que enviou ele? É o nosso Pai, é o Deus Pai Todo-Poderoso. A minha comida, Jesus dizendo para mim e para você, em fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. E realizar a sua obra. Então a comida de Jesus é fazer a vontade do Pai. A nossa comida é fazer a vontade do Pai. E é alimentando de Jesus espiritualmente, participando desta ceia em memória dele, todos os dias, todos os momentos, todas as horas, buscar sempre estar em sintonia, em relacionamento com o Pai. E ele estará ceando conosco e eu com ele. Amém? Esta é a palavra que Jesus nos dá da verdadeira ceia do Senhor. João 15,5 diz assim: eu sou a verdadeira, eu sou a videira, só os ramos, vós os ramos, desculpem, porque está dando uma claridade aqui, não está dando para me ler. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele aqui está dizendo que você é uma árvore, que você é um galho, que você é um ramo. Não, ele está dizendo aqui que nós temos que estar ligados nele, porque a vinha, a videira, né? Os ramos têm que estar ligados à videira para que dê frutos. Então nós temos que estar ligados a Jesus Cristo para que possamos dar frutos também, para que possamos nos alimentar, para que possamos nos alimentar espiritualmente e crescer espiritualmente em relacionamento com Jesus Cristo e com o Pai. Portanto, queridos irmãos, quero deixar bem claro para você que a expressão carne de Cristo, né, ela tem um significado profundo dentro da teologia cristã, especialmente, né, nas passagens bíblicas, né, que se referem ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Amém? A carne de Cristo representa o corpo de Jesus, que foi dado como sacrifício, né, pelos pecados da humanidade. Este conceito
é central na doutrina cristã da redenção e do sacrifício de Cristo. Portanto, queridos irmãos, o Evangelho de João 6,51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui neste versículo, Jesus então se refere à sua carne como o pão da vida. Aqui ele anuncia o sacrifício de seu corpo, que será dado pela salvação de todos nós, de todo aquele que crê, de todo aquele que busca. Ele usa o simbolismo do pão para indicar, simbolismo do pão, para indicar sua carne, que será comida espiritualmente, significando que sua morte, proporciona vida eterna. Então, quem comer dele, quem participar dele, quem crer nele, quem crer na sua morte, quem crer que Jesus é o Senhor das nossas vidas, este terá uma vida eterna. Não é verdade? Então, queridos irmãos, o comer na Bíblia nem sempre ele diz literalidade, materialidade. Na maioria das vezes é a parte espiritual. Está falando de alimentarmos espiritualmente da palavra de Deus, e tem parte sim que se fala de alimentos materiais, mas a ceia do Senhor, ela foi na literalidade, lá no dia da ceia, que ele pegou um pão, simbolizando ele, sem fermento, Jesus sem pecado, e demonstrou que todos nós podemos ter acesso a ele. É isso que ele quis dizer. Não dizendo que teremos que praticar esta ceia que praticamos hoje, que aprendemos de forma errada, porque fomos ensinados assim. Mas hoje eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa busca na palavra de Deus, para entender que não é nada disso. Que tudo isso que foi nos ensinado foi coisas de homem, foi, na verdade, doutrinas de igreja e doutrinas de teologias de homens. Espero que você creia na palavra de Deus, busque esse conhecimento, aí estão os versículos, e que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. O pão, que é Jesus Cristo, ele significa para nós a sua doutrina verdadeira, a doutrina de Cristo. E o sangue do Senhor é o sacrifício. Por isso que lá no monte, quando ele diz: Senhor, afasta de mim este cálice, mas contudo faça a tua vontade. É para que nós possamos provar e participar deste cálice, de saber do seu sacrifício, de crermos, entendermos e querermos viver com o Senhor e cearmos com Ele todos os dias. Portanto, esta é o simbolismo da ceia do Senhor, que é espiritual. Amém? Fiquem todos na paz e que a palavra do Senhor possa falar fortemente na vida de cada um de vocês. Shalom! Fiquem todos na paz.